Graças e paz, meus irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam nos alcançando hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus irmãos, sabemos que a vida de cada um de nós é um somatório de resultados, né? Sendo bons ou não. Mas a verdade é que cada um de nós queremos ser livre de condenação, né? E eu estava aqui a meditar em um texto da Palavra de Deus e quero compartilhar essa porção com você nessa manhã. Se você puder, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Quando uma pessoa se aproxima de Deus, é porque ela acredita que Ele existe. E ao ponto que ela vai se aproximando cada dia mais de Deus, e acredita que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer naquele madeiro para a remissão dos seus pecados cometidos e rasgar a cédula da condenação do pecado que estava sobre ela, ela começa a viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo, segundo aquilo que deve fazer e aquilo que não deve fazer. Mas quando uma pessoa ela vive debaixo de condenação, é porque ela agiu de maneira inconsequente, ela praticou algum delito, algum crime ou até um pecado. E sabemos que a palavra de Deus diz que Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? Então Deus ele ama o pecador, aquele que comete o pecado, mas ele não ama o pecado cometido pelo pecador. Então o pecado já é um estado de condenação. E o pecado ele vai gerar uma condenação de morte eterna, né? Uma pessoa que vive inserida constantemente praticando pecado, se ela não se posicionar diante de Deus, não aceitar Jesus como Salvador e acatar aquilo que o Espírito Santo de Deus a orienta, ela pode ter uma condenação eterna de inferno, né? Pelo pecado cometido. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, eu quero viver uma vida livre de condenação. E como é que eu posso fazer isso? Vivendo direcionado pelo Espírito Santo, pedindo a Deus discernimento, orientação para aquilo que eu deva fazer. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu entendo que mesmo a pessoa sendo um servo de Deus, ela pode ser orientada pela sua própria particularidade, pela sua carne, desprovida da orientação do Espírito Santo de Deus. Então Deus, ele enviou Jesus aqui na terra para morrer naquela cruz, para nos livrar da condenação do pecado, da morte e do inferno. Então a ação, o projeto de Deus no céu foi esse, para a minha vida e para a sua vida. Então eu não posso hoje acreditar que eu vou viver uma vida carnal. Quando fala uma vida carnal, fala uma vida de prazeres, uma vida de egoísmo, uma vida de pecado, uma vida de injustiça, de imoralidade, uma vida desprovida da vontade de Deus. Então mesmo uma pessoa acreditando em Deus, mas vivendo uma vida de pecado, ela está debaixo de condenação, sim. Quando nós falamos de condenação, nós lembramos de uma sentença final dada por um meritíssimo juiz, né? Uma sentença final ali de condenação. Ele pode ser absolvido ou condenado, mas aqui está falando de condenação. Nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Condenação é o resultado final. Então, nós podemos imaginar de que forma? Condenação não se há só numa prisão, mas às vezes no resultado. Uma punição que eu estou sofrendo por conta de algo que eu estou cometendo. Então Deus nessa manhã ele fala com você: seja livre de condenação, de culpa, de dolo, de dor, de sofrimento, de injúria, de aborrecimento. Quem sabe você está vivendo algo, mas é por conta das tuas próprias ações, das tuas próprias atitudes. É uma condenação que você está atraindo ela. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer te conduzir. Ele quer te orientar a obedecer a palavra, a se livrar de tudo aquilo que pode causar condenação a você.
Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, eu te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Eu te peço, Senhor, me ajuda a ter mais discernimento e direcionamento para que eu venha ser isento de qualquer tipo de dolo, de culpa, de dor ou de condenação. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha. Assim eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre.